Fala galera ligada no canal, beleza? Prontos para mais um vídeo de português? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a questão dos verbos. Continuar aquele nosso papo sobre verbos, principalmente no que diz respeito ao modo subjuntivo, certo? Mas o que é o modo subjuntivo? Vou falar para vocês já já. Mas antes eu vou pedir para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos depois da vinheta. Estamos de volta para continuar nossa conversa sobre os verbos. Bom, o modo subjuntivo, primeiramente, nós precisamos deixar claro que é um modo verbal que trabalha com hipóteses, com coisas incertas e duvidosas muito mais do que com fatos concretos, certo? Então, nós temos essa questão básica com relação ao modo subjuntivo. Ele não vai indicar uma ação que foi realizada ou que será realizada com certeza. Ele vai indicar sempre alguma coisa que poderá acontecer, certo? E sempre dependendo de alguma ação expressa numa outra oração que acompanhe esse verbo, que acompanha a oração que contém esse verbo, certo? Então é até interessante vocês, antes de continuarem a assistir aqui, darem uma olhadinha no nosso vídeo sobre orações e no nosso vídeo sobre verbos, que explica, que dá a definição de verbos, perfeito? Bom, continuando aqui. Bom, eu estava falando sobre frases que indicam hipóteses, mas como assim? Por exemplo, eu tenho, é possível que ele vá embora. Eu estou apresentando uma possibilidade. E o que não se realiza aí? A ida dele. Ou seja, a forma verbal vá me indica uma possibilidade, ou seja, alguma coisa que não vai acontecer necessariamente. Perfeito? Então é disso que eu estou falando quando eu falo de hipóteses, dúvidas e fatos incertos. Antes de continuar, eu vou deixar uma coisa clara aqui. Eu vou começar mais ou menos como se eu estivesse falando de trás para frente, porque eu acho que é mais simples para a gente entender, nesse caso, a formação dos tempos no modo subjuntivo antes de falarmos da aplicação deles. Porque a gente vai perceber que tem muita coisa que depende disso na nossa explicação. Vocês vão perceber que a formação do modo subjuntivo é bastante simples. Ela segue um padrão. Ela segue um esquema. Vamos pegar, por exemplo, a forma verbal andar de primeira conjugação. O modo subjuntivo, ele só vai ter 3 tempos simples, ou seja, 3 tempos que são expressos por somente uma palavra, que são o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, perfeito? Cada um vai trazer, normalmente, vai vir associado a uma marca na hora de conjugar o verbo. O presente do subjuntivo normalmente vai vir associado à palavra que, o pretérito imperfeito à palavra se, e o futuro normalmente associado à palavra quando. Não que eles não possam ser usados em outras situações, mas eles vão ser, eles normalmente trazem essa marca quando se fala deles. Bom, eu vou colocar o quadro aqui para a gente poder visualizar isso melhor, ok? Eu vou estar aqui no cantinho da tela. Vocês estão percebendo que a forma do presente apresenta essa estrutura ande repetida de cima até embaixo. E o que muda é somente essa parte destacada. Ou seja, esses trechos, esses pedacinhos mudam. E só isso. Esses elementos vão se repetir exatamente em todos os outros tempos verbais do modo subjuntivo. Vamos lá. Como vocês estão vendo agora no pretérito imperfeito, que eu tenho o andasse de cima até embaixo, e no futuro que eu vou ter o andar de cima até embaixo. Só o que muda é essa estrutura, essa terminaçãozinha aí, que é igual para os 3 tempos, como vocês podem perceber. E aí, se nós olharmos de baixo para cima, elas formam uma palavrinha, né? Que é mismos, com 2 S's. Então, eu vou ter M e S, mos, pula uma, S e nenhuma. E aí vocês percebem que a primeira pessoa e a terceira do singular são iguais nos 3 tempos também. Então é uma estrutura bastante simples, por isso que eu preferi falar dela agora no começo, certo? Para conjugar os verbos nos tempos do subjuntivo, é só nós pensarmos que no futuro nós vamos ter, por exemplo, a estrutura ande,
No pretérito imperfeito nós vamos ter andasse e no futuro nós vamos ter andar, igual ao infinitivo, se vocês não perceberam. E depois nós vamos só acrescentar o mismos de baixo para cima. Resolvido o problema, nenhuma dúvida sobre essa questão. Então vamos voltar para a tela inteira. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, o subjuntivo vai ter 3 tempos simples, que são o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, certo? Mas quando eu vou utilizar cada um deles? O presente do subjuntivo ele vai ser basicamente usado para expressar ações incertas, hipotéticas ou desejadas, ligadas ao presente. E o mais importante é que ele vai funcionar como base para a formação do modo imperativo. Então, é importante vocês entenderem o presente do subjuntivo e o presente do indicativo, porque deles dois vai depender a formação do modo imperativo. Perfeito? Então eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Ele vai embora. E é possível que ele vá embora. Quando eu digo ele vai embora, eu estou dando uma certeza. Então, nesse caso, a forma verbal vai está no modo indicativo, ou seja, indica uma certeza. Já em é possível que ele vá, eu tenho esse vá indicando a hipótese, alguma coisa que pode acontecer, que não é certa que vai acontecer. Então, nesse caso, eu vou ter o modo subjuntivo no presente, porque é uma possibilidade atual, uma possibilidade de agora. Só para destacar, normalmente, o presente do subjuntivo é confundido e algumas pessoas utilizam a forma verbal do presente do indicativo. Quantos de vocês nunca escutaram alguém falando é possível que ele vai embora? É possível que eu vou embora? Coisas desse tipo. Então eu estou usando o indicativo no lugar do subjuntivo. De acordo com a regra gramatical, esse não é um uso correto, não é um uso indicado. O correto seria, é possível que eu vá embora, é possível que ele vá embora. Perfeito? E aí nós vamos para os tempos do pretérito. Eu vou começar pelo pretérito imperfeito porque é a forma simples, como eu já falei para vocês. É a forma terminada em... Na primeira conjugação eu vou ter andasse, na segunda conjugação eu vou ter bebesse e na terceira conjugação eu vou ter partisse. Então ela sempre vai terminar em asse, esse ou isse, de acordo com a própria conjugação do verbo. Essa é uma percepção que vai ajudar bastante a vocês na hora de conjugarem os verbos, na hora de usarem esses verbos no modo subjuntivo. O pretérito imperfeito vai indicar formas hipotéticas no passado. Ou seja, normalmente uma condição não realizada. Por exemplo, se ele fosse inteligente, o Brasil estaria bem. Eu tenho se ele fosse, ou seja, eu indico que a pessoa não é inteligente. É uma possibilidade que não foi realizada para que a outra oração se realize, ou seja, para que o Brasil esteja bem, certo? Eu acho que isso é bastante simples aqui no tempo do pretérito imperfeito no modo subjuntivo. Temos também o pretérito perfeito do subjuntivo, que normalmente não é tão trabalhado assim, mas ele existe. Qual é a diferença dele? Ele indica uma ação anterior a uma outra já concluída e se refere a um fato passado ou futuro. Geralmente os verbos do tempo pretérito perfeito composto do subjuntivo vão se relacionar com uma oração na qual exista um verbo no presente do indicativo. Por exemplo, é possível que você o tenha visto. Então eu tenho a forma composta tenha visto, que é formada pelo verbo ter. Então nós temos o verbo ter no presente do subjuntivo, e aí vocês começam a entender o porquê de eu ter falado da conjugação lá na frente, antes de falar do uso dos verbos, mais o verbo principal, que é ver no caso, no particípio passado, certo? Então, tenha visto, beleza? Outra possibilidade de uso é eu tenho feito isso durante a quarentena, ou seja, do passado até este momento, coisas para trás, certo? Me indica uma certa regularidade, mas não me dá uma continuidade, ok? Temos também o tempo pretérito mais que perfeito do subjuntivo, que indica um fato anterior a um outro passado. Ou também se refere a uma ação irreal no passado, depende muito da frase em que se vai usar. Mas ele geralmente vai aparecer relacionado a uma frase, mas ele geralmente vai aparecer relacionado com uma oração que contém um verbo no futuro do pretérito. Ou seja, teria sido melhor se você tivesse se empenhado.
teria sido melhor se você tivesse se empenhado. Eu tenho esse tivesse se empenhado, que é composto pelo verbo ter, no pretérito imperfeito simples do subjuntivo, mais o particípio passado do verbo principal, no caso empenhado, no caso o verbo empenhar, certo? Então, essa é a formação do pretérito mais que perfeito, tivesse empenhado. Já o futuro é outra forma simples do modo subjuntivo, e ele vai ser exatamente igual à forma não conjugada do verbo, ou seja, a forma no infinitivo. Se eu tenho andar, ele vai ter andar do início até o fim. Se eu tiver beber, ele vai ter beber do início até o fim. Se eu tiver partir, ele vai ter partir do início até o fim. Entrando no final somente o mismos e fazendo uma adaptaçãozinha aqui, outra ali, para dar o resultado do futuro bonitinho. Então o futuro vai me indicar uma possibilidade futura, como o próprio nome já diz. Por exemplo, se tivermos consciência, tudo mudará. Então, é uma ação que eu preciso realizar no futuro para que uma outra ação possa vir a se realizar também. Temos o futuro composto do subjuntivo. Esse é muito pouco comentado, mas ele é bastante usado. Eu tenho aqui, tudo voltará ao normal quando tiverem descoberto a vacina. E aí eu vou ter o verbo ter, conjugado no futuro do subjuntivo, mais o particípio passado do verbo principal. Perfeito? Tudo voltará ao normal quando tiverem descoberto uma vacina. Ou seja, eles precisam descobrir a vacina no futuro para que as coisas possam voltar ao normal. Ok? Bom, galera, espero que tenha ficado clara a questão do modo subjuntivo. É um vídeo um pouquinho mais extenso, mas ele é necessário para que vocês possam compreender razoavelmente como que esse modo verbal funciona, principalmente pela importância dele na formação do modo imperativo, certo? Vou pedir para que vocês, mais uma vez, deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!